Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas notas do Enem 2024 e os assuntos, as questões que eu errei ali. Inclusive, eu vou comentar com mais detalhes de algumas das questões que eu errei na prova. Mas antes de começar, eu quero te dar um aviso super importante. Se você ainda não tá no meu método, ele tá com valor promocional de lançamento só até essa semana. Então, agora a gente vai entrar ali com foco total nos 6 meses finais da preparação pro Enem. Então, lá dentro tem tudo que eu fiz, o passo a passo real para alcançar o meu resultado. Tudo que eu fiz para acertar 97% da prova. Então, se você quer seguir um caminho que já foi validado, com estratégia, com consistência, tudo que eu usei está disponível para você lá dentro. Agora sim, vamos começar. A primeira coisa eu vou analisar as minhas notas gerais e depois vou abrir com vocês as áreas, né, que eu errei. Enfim, dando detalhes ali da minha linha de raciocínio, o que eu pensei na hora de marcar a alternativa, por que eu errei. Enfim, vamos começar por linguagens. Bom, linguagens foi uma das minhas maiores e melhores surpresas dessa prova do Enem de 2024. Então, minha nota foi 795,8. E isso, para quem conhece o Enem, sabe o peso que tem essa nota. Então, linguagens é uma das áreas onde as pessoas têm a média mais baixa, né? Por conta da TRI. Então, onde geralmente as pessoas travam, mesmo quando o aluno vai bem. Então, assim, acerta 35, 36, 37, mesmo assim, não tem uma nota tão boa. Então, eu errei ali 2 questões, mesmo assim, eu cheguei em 795,8. Então, ou seja, foi uma nota bem alta dentro dessa área, principalmente porque linguagens é bem peculiar. E aí eu vou comentar com vocês quais foram as 2 questões que eu errei e o mais importante, o que eu pensei ali na hora de marcar. Então, eu errei 2 questões e mesmo assim eu fiquei com a nota máxima nessa prova de linguagens. A primeira que eu errei foi aquela das esculturas de cabeças femininas. Nossa, que questãozinha. Eu lembro que eu deixei ela bem pro final da prova e eu demorei pra fazer. Enfim, a alternativa correta, se eu não me engano, falava alguma coisa de padrões, né? De persistência de padrões estéticos em diferentes épocas. E aí, o que eu pensei? Provavelmente foi a letra A, que falava sobre valorização de arte antiga por artistas contemporâneos. Era assim. Então, ali na hora, a semelhança, né, entre as 2 esculturas me chamou a atenção. Mas o que eu fiz? Eu associei direto a ideia de influência, né, inspiração, como se o artista moderno, estivesse homenageando o antigo. Só que a questão, ela queria uma outra conexão, né? Não era sobre referência. Estava falando ali sobre repetição de padrões formais, né, entre as questões ali de esculturas e épocas distintas. Então, mesmo sem essa relação direta. Então, foi um erro pequeno, foi um erro sutil, mas mostra como essa prova de linguagens cobra profundidade, não só leitura literal. Então, essa foi. A segunda questão que eu errei foi aquela que falava do Esaú e Jacó, sabe, do Machado de Assis. Gente, de verdade, essa foi... Eu achei a mais difícil mesmo, total, da prova. Essa questão me pegou, né? A resposta, se eu não me engano, era algo que falava de alienação da elite, enfim, em relação ali ao fim da monarquia, né? E aí, o que eu pensei? Eu acabei marcando, se não me engano, a letra E, né? Que falava sobre fantasia, né? De amor, de casamento, da mulher burguesa. E assim, o que eu pensei na hora? Qual foi a minha linha de raciocínio? O texto trazia, né, a questão ali da personagem, né, a Flora, enfim, em volta ali em devaneios toda, contemplando a festa, a cidade, a questão iluminada, enfim. Eu li muito isso pelo viés, digamos, emocional, sabe? Eu vi um tom ali de idealização, de sonho, enfim, e associei a fantasia mesmo, sabe? Ao papel social da mulher ali no século XIX. Só que, na verdade, era algo mais profundo ali, como sempre, né? Então, a questão que exigia mais que você percebesse o tom da crítica, tá? Né? De ironia, né? Machadiana, e relacionando isso ao contexto histórico ali. Eu deixei essa questão pro final da prova, como eu sempre faço, né? Com as 5 últimas mais difíceis, que me travam. E eu marquei direto no cartão resposta. E aí eu conversando com uma amiga, né, que fez prova, enfim, do Enem, a gente estava debatendo sobre essas questões até do primeiro dia. Eu rolei lá e vi que realmente tinha marcado a letra E, porque eu fiquei meio nessa dúvida, até se eu tinha marcado a letra A. Então, assim, o meu erro foi um erro bem clássico, de leitura ali superficial, de ter ficado ali mais na camada emocional mesmo, né, não ter mergulhado, né, na questão ali da ironia que o Machado, né, tanto usa.
Então essas duas questões, elas exigiam mais do que compreensão textual, sabe? Elas cobravam conexão, uma leitura crítica, domínio desses eixos temáticos, né? Que a banca que o Enem estava trazendo ali. E mesmo, né, com esses dois erros, eu tive essa nota alta em linguagem. Então a TRI eliminou esses dois erros. Então, o que isso mostra? Que a TRI, de fato, ela reconhece esse padrão de coerência, né, de desempenho técnico, porque foi uma das mais difíceis da prova. Então, dá pra transformar, o que eu percebo? Que dá pra transformar essa área que a gente acha que é fraca, né, no meu caso, num ponto forte da aprovação, principalmente pra medicina, porque essa nota de linguagem me ajudou muito para as notas, né, pra medicina, porque, pelo menos para as faculdades que eu tava prestando, linguagens têm peso, então isso dá uma grande diferença. Agora vamos para humanas. Foi uma das áreas que me surpreendeu muito também, mas não pelo resultado ali em si, pelo contraste das notas. Então minha nota ficou ali, fiquei com 781. E se a gente parar pra pensar, eu errei a mesma quantidade de questões ali em linguagens. Então eu errei 2 questões de ciências humanas, né? Só que em linguagens eu fiquei com 795,8 e aqui o mesmo número de erros, mas a nota, né, de linguagens ficou maior do que de humanos, o que é bem difícil. A gente sabe que a nota de linguagem, para a maioria das pessoas, sempre fica menor. Então a minha nota de humanas foi a menor de todas as áreas. Claro, isso me chocou um pouco, fiquei feliz com a nota, mas eu nunca tive muita afinidade com a parte de humanas. Então, se a gente parar pra pensar, foi bem diferente ter essa nota menor, porque eu nunca realmente tive afinidade, mas foi a questão de TRI, como que ela age, né, nessas áreas, principalmente no tipo de questão que você erra, no padrão de erros, no nível, né, de dificuldade, né, que cada questão tem. Enfim, isso tudo influencia muito no resultado final. E o meu resultado acho que foi a prova disso, né? Então, qual foi a primeira questão que eu errei ali em humanas? Vou trazer essa que eu achei ela bem difícil, bem densa. Foi a de filosofia, do empirismo. Enfim, a resposta, né, certo? Eu lembro que falava do Estatuto Epistemológico da Linguagem. Gente, essa questão, assim, eu voltei nela várias vezes. E, sinceramente, eu achei ela uma das mais difíceis da prova do primeiro dia. Não era uma questão simples ali de interpretação, né? Alguma coisa só você precisa interpretar. Era uma questão de filosofia da linguagem. Então, exigia, né, um nível bem mais técnico, muito além de interpretação. Então, o que eu pensei? Eu fiquei muito tempo ali naquela questão lá no final. Repeti a leitura várias vezes. Eu já tava, né, com a cabeça, né, meio cansada. Mas eu lembro que eu marquei a alternativa que falava algo relacionado ao conteúdo essencial da metafísica. Por quê? Os textos, eles tinham esse vocabulário mais abstrato, né? Mas a questão, ela não queria uma leitura mais geral, né? Ela queria que você entendesse de fato a oposição conceitual entre os autores. E o que isso representava sobre a linguagem ali no campo epistemológico. Enfim, foi confusa, foi densa. Mesmo assim, eu fui até o fim para tentar, na tentativa de achar um sentido lógico para aquela questão, né? Mas, enfim, errei. A segunda que eu errei foi aquela que falava do capitalismo e o trabalho alienado. Então, o texto ele dizia que o capitalismo só funcionava com a atividade humana, dos seus subjugados, enfim. E mesmo assim, ela tentava reduzir, né, o trabalho do trabalhador, né, a reduzir o trabalhador a uma peça de máquina, né, desumanizando, né, o ser humano, o homem, né. E aí a letra C acho que era certa, né, que falava de alienação, enfim, de organização do trabalho. E eu marquei, infelizmente, a questão que falava de obsolescência, né, associada ao uso da tecnologia. Então, por que eu pensei, o que eu pensei ali para marcar aquela alternativa? Eu achei que eu fui muito técnica, foi minha observação, assim, na hora eu associei a ideia de mecanização, descarte, né, de mão de obra, ritmo produtivo, enfim. Mas a questão não estava falando disso, ela exigia um olhar mais filosófico, talvez, um olhar mais estrutural sobre a tecnologia, era sobre o paradoxo, né, entre precisar da humanidade, claro, e o trabalhador, e tentar ao mesmo tempo apagá-la, tá? Então esse erro foi clássico, eu vi sentido na alternativa errada, e isso, né, é muito comum quando a gente não afasta, né, a leitura superficial. Dei mole. E teve gente que falou que achou fácil. Enfim, eu fiquei com 781 em humanas. E isso me fez enxergar quanto humanas, ela exige interpretação, gente. Sim. Mas junto com o repertório crítico.
leitura, né, do subtexto, por exemplo. E o mais importante aqui, a TRI, ela me penalizou mais do que em linguagens, né, com o mesmo número de acertos, por exemplo. Então é por isso que cada área ela tem que ser trabalhada com muita estratégia, com muito direcionamento, assim, não dá para trabalhar da mesma forma. E se você não entender como a prova funciona nessas áreas, você pode ir até bem, ter uma boa quantidade de acertos, mas a sua nota às vezes não reflete isso. Então assim, eu fiquei com 42 e humanas, 43 de 45, e humanas foi a minha nota mais baixa de toda a prova, tanto do primeiro dia, tanto do segundo dia. E trazendo um contexto aqui, aproveitando que eu tô lembrando, teve aquela questão de estilografura, né, dos folhetos de cordel, enfim, muita gente comentou, né, depois da prova, e eu também acho necessário falar aqui com vocês. Eu lembro, né, que na hora eu fiquei muito na dúvida mesmo. Ela tava entre as últimas, né, os cinco últimos que eu sempre deixo ali no final que eu respondo. Então foi daquelas, né, que eu marquei direto no cartão resposta. Então, sem realmente olhar, deixar ali na minha prova em si. Enfim, gente, eu me mudei várias vezes, né, ano passado pra cá. Eu não tenho mais essa prova, infelizmente. Eu tô falando aqui tudo da minha cabeça, não tô mais com essa prova em mãos. Deveria, né, uma prova que me marcou demais. Mas, enfim, falando, né, olhando nas conversas de WhatsApp, graças a Deus, eu falando da prova, falando das questões, enfim, mesmo com toda essa dúvida, eu acabei acertando essa questão. Então, isso me marcou muito, porque eu jurava que até então eu tinha acertado, né, 42. Então, eu tinha acertado, na verdade, 43. Até quando eu respondi, né, o formulário, eu tava jurando que seriam 42 questões. Enfim, foram 43. Fiquei muito feliz. Só pra contextualizar mesmo, foi uma das questões, né, que mais me travaram ali na hora por diversos motivos, né? Mas no fim das contas, acabou dando tudo certo, graças a Deus. Naturezas, minha nota ficou 840. E um ponto aqui muito curioso, eu acertei 43, né, das 44 questões, porque uma de física, né, foi anulada. Então, ficaram 44 válidas e eu acertei 43, ou seja, eu quase gabaritei. E aqui eu quero compartilhar uma visão que eu tenho construído ao longo dos últimos anos, né, que eu fiz a prova do Enem, que eu tenho identificado nessa prova de naturezas, tá? Principalmente porque ela tem separado quem entra e quem não entra na faculdade. Então ela tem sido um dos maiores filtros, acredito eu, minha opinião, tá? Nos cursos mais concorridos, especialmente para medicina. E não é por acaso, tá? A prova, eu sinto que ela tá cada vez mais técnica, com questões que exigem domínio de conteúdo, sem dúvidas nenhuma, leitura interpretativa, também muita coisa, e segurança ali nos cálculos, ser rápido nos cálculos. E o mais frustrante disso, né, é que não é uma prova justa, sem dúvidas, não acho a prova de ciência e natureza uma prova justa. Muitas vezes aparecem questões ali com nível de complexidade do que ultrapassa, gente. A gente sabe o conteúdo esperado ali no ensino médio, né? É como se a prova ela cobrasse do aluno o domínio de conceitos avançados com um tempo ali reduzido, né? E altíssimo grau de precisão. Então eu acho uma prova zero justa, né? Mas enfim. Então, a minha experiência com química e física ali na prova de naturezas, que sempre foram os meus maiores desafios nos anos anteriores. Então, eu errava, né? Claro, eu fui aumentando ao longo dos anos, mas eram duas matérias bem pontuais que eu achava bem difíceis. Então, esse ano, justamente, essas duas áreas, né, elas foram minhas aliadas. Eu gabaritei química e física. Errei uma questão de biologia. E foi justamente a matéria com que eu sempre tive mais afinidade. Eu sempre gostei muito de biologia. E sempre tive muita familiaridade ali com essa parte de biologia. Então, o que isso me mostra? É uma coisa que eu falo realmente pra todo mundo. Não dá pra negligenciar, gente, biologia. A prova de biologia de 2024, eu senti bem muito conteudista. Assuntos muito profundos, muitos detalhes, mecanismos, né, enfim, fisiológicos, bioquímicos, que exigem atenção redobrada. E claro, muitas das coisas ali que eu acertei veio por conta da minha formação, né? Que eu já sou nutricionista, já tenho 2 especializações, e também porque eu já fazia medicina. E sim, tenho certeza que muito dali eu acertei, porque eu já tenho, né, uma certa experiência. Vamos para a questão que eu errei. Eu fiquei muito brava. Foi aquela que falava de fitorremediação. No infográfico, eu vi sobre as técnicas lá que estão das plantas para remover metais pesados. Gente, eu fiquei chateada. Por quê? A pergunta, ela tava falando do método que
retira o mercúrio de uma área contaminada, certo? Aí falava que para impedir sua entrada na cadeia alimentar, enfim. O que era? O que precisava, né? A resposta era fitoextração. Eu marquei fitovolatização. E aí, o que eu pensei ali? Por que eu marquei essa alternativa? Porque eu associei a ideia de retirar com o conceito de volatizar. Achei, por exemplo, que liberar no ar do mercúrio, né, ele estava sendo resolvido. Ele estava sendo resolvido, né? Mas, na verdade, ele continuava no ambiente. Ele só estava mudando, ele só muda, né? Ele só estava mudando de fase. Então, a fitoextração, que era, né, a resposta certa, é quando a planta absorve o metal pesado, acumula, né, na parte da aérea, né? E depois é removida no local. Então, assim, ou seja, a única técnica ali que realmente tira o mercúrio do ecossistema, tá? Então, assim, o que me deixou mais chateada foi que eu tinha estudado esses assuntos, né? Nas semanas anteriores, eu tinha feito revisão, inclusive, desses assuntos. Eu tinha visto material com esse mesmo infográfico, inclusive. Mas não dei uma atenção que deveria ter dado, principalmente nessa questão de diferenciar entre fitoextração e fitovolatização. Então foi um erro de profundidade, eu diria assim, não de conteúdo. Tá? Então isso foi uma lição importante. Às vezes não é falta de estudar, enfim, é falta realmente de revisar com precisão, que foi exatamente isso que eu fiz. Então, natureza exige isso da gente, exige muito domínio, estratégia, atenção aos detalhes, treino com padrões, né, certos, porque não dá, gente, para improvisar, não dá para achar, enfim, que vai vir menos conteudista, que vai vir mais fácil, enfim, é a questão da imprevisibilidade da prova de naturezas que eu sempre falo. Não dá pra gente prever se ela vai vir mais fácil, ou se vai, né, vai melhorar, enfim, vai ser mais difícil. Mas o que eu tenho percebido é que, principalmente essa área de naturezas, os anos passam e tem ficado cada vez mais difícil, né? Então tem que ter muita atenção e tem que tornar, né, se possível, essa matéria o máximo o seu grande diferencial. Agora vamos falar de redação. Fiquei com 920 pontos. E essa nota foi um resultado que eu pude observar que foi uma estratégia que eu desenvolvi ao longo da minha preparação, sabe? Eu criei o meu modelo de redação que me proporcionasse segurança e, ao mesmo tempo, agilidade, sabe? Na hora da prova. Então, a ideia era eu ter uma estrutura sólida que me permitisse escrever lá no dia com confiança. Sem perder tempo, né? Com o que eu poderia dedicar ali nas questões objetivas, então, para humanas e para linguagens. Então, durante o ano ali, né, eu confesso que eu não dediquei o tanto tempo que eu gostaria para redação, igual eu foquei nas outras matérias. Então, minha prática, ela consistia em escrever uma redação por semana, geralmente nos simulados do final de semana, quando eu ia fazer a prova do primeiro dia. Então, como eu alternava os simulados do primeiro dia e do segundo dia de prova, eu acabava escrevendo uma redação a cada 15 dias. Principalmente ali até setembro, por aí. Eu fiquei fazendo isso. Então, ali na reta final, eu percebi que eu precisava intensificar, né? Dar uma intensificada ali para escrever uma redação por semana. Então, isso aí foi crucial, gente, para eu conseguir aumentar a minha confiança e a fluidez na escrita. Eu fiquei meio desesperada, porque eu falei, meu Deus, eu preciso focar um pouquinho de redação, porque eu realmente deixei durante o ano, assim, por conta de tempo mesmo, eu tinha que priorizar muito das matérias. Então, eu acabava deixando um pouco de lado redação, e aí na reta final eu tive que dar uma intensificada, e deu certo. Então, analisando ali, eu lembro que eu fiquei gabaritei a C3, que eu nunca gabaritava. Então, eu acho que é uma competência bem difícil de gabaritar, pelo menos nos anos anteriores. E parece que agora estão pegando mais leve. Então, eles gostaram da minha argumentação, enfim, que estava bem estruturada, que estava coerente. Então, eu consegui gabaritar a C3. Fiquei bem feliz, porque nos outros anos eu não conseguia. E aí, o que eu percebi? Na C1, diferença eles estão mais exigentes na C1, já eram, né? Que avalia toda a questão da escrita, da língua formal da língua portuguesa. E avalia a ortografia, né, gente? Enfim, eu devo ter deixado a desejar nesse quesito também. Então, acredito que alguns pequenos deslizes ali gramaticais possam, né, ter impactado essa minha competência da C1, tá? E também a C4, né? Antigamente, assim, até 2023, difícil, assim, perder ponto na C4. Eu, pelo menos, nunca observei isso. Era alguém reclamando sobre isso, eu também nunca perdia ponto na C4. Mas ali na questão de coesão textual, eu acho que eles não ficaram felizes porque
em questão de conectivos também, a articulação entre as partes do texto pode não ter ficado muito clara. Então, pode ser que eu tenha, né, feito alguma falha, né, na escolha de repetição de conectivos, enfim, que comprometeu a fluidez do meu texto. E o corretor não gostou muito, então foi uma competência ali que eu perdi ponto. Enfim, essa experiência ali mostra realmente a importância da gente dominar, né, a escrita, claro, mas a apresentação, né, das ideias, como que você deve fazer a conexão de coesão de texto. Então, um modelo de redação, o seu modelo bem estruturado, né, é muito importante, mas também revisar esses aspectos gramaticais, letras, gente, coesão textual, tá? Então, a minha dica é, você pode ter o seu modelo, desenvolver o seu próprio modelo de redação, que vai te proporcionar segurança, de praticar realmente com esse modelo, que esteja realmente atento, se atentando a essas questões de detalhes gramaticais, coesão de texto, com dedicação, enfim, tem que ter realmente, dá pra você ter uma nota muito boa em redação, se dedicando pouco tempo na semana, porque, né, imagina se eu tivesse me dedicado pra redação da forma que eu deveria, assim mesmo. Imagina se eu tivesse ficado com 960, minha nota, né, ia ficar muito, muito alta, minha média final. E principalmente para as faculdades de medicina. Para a UFRJ, por exemplo, tem peso 4, em algumas, né, de Macaé tem peso 3. Enfim, então uma nota boa em redação dá muita diferença. Claro, só redação não adianta, mas ter uma nota acima de 900, 920 ali é bem importante. E eu tô percebendo que os corretores estão ficando cada vez mais criteriosos, né? Então, não dá para cuidado com o modelo de redação pronto aí na internet para encaixar em qualquer tema. Te sugiro desenvolver o seu próprio modelo de redação e, claro, criando as suas próprias estratégias. Eu criei 3 modelos de redação que sempre deram certo pra mim. E agora vamos falar da área que, sinceramente, foi uma das minhas maiores viradas na minha trajetória do Enem. Então, matemática. Gente, eu gabaritei, eu fico toda arrepiada. Acertei 45 questões e eu falo isso com muito, muito orgulho. Não só pelo resultado, sabe? Mas pela história por trás disso. Então, quem me conhece sabe que matemática sempre foi o meu ponto fraco. Durante muito tempo mesmo, eu tive medo da prova, eu travava muito, errava por detalhe, errava por atenção, errava por nervosismo, por insegurança, tudo que você pode imaginar, eu errava nessa prova. E o que mudou de fato? Foi o jeito que eu encarava essa matéria e foi o meu jeito de estudar. Então, ao invés de eu ir direto para os assuntos, nem ficar preocupada em terminar a matéria, assuntos mais difíceis, eu foquei em dominar a base. E aqui eu preciso falar uma coisa pra vocês muito clara, assim, com todas as letras. Matemática não matemática básica, né, não é o começo. Matemática básica é o que te faz acertar metade da prova. E o que te permite resolver a outra metade com agilidade. Então, assim, eu passei meses, anos, né, investido pesado nesses conteúdos. O básico mesmo, razão, proporção, porcentagem, regra de 3, equações simples, análise de gráficos, interpretação de problemas, enfim, e outras, né? Outros conteúdos ali da base mesmo. O que muita gente pulam porque acham que é fácil, e aí, enfim, acabam, né? O Enem acaba te pegando, porque não existe isso, é fácil, não vai cair, enfim, ou é muito no início. A prova do Enem, ela exige justamente isso, raciocínio lógico, leitura com atenção, então organização mental mesmo, e, acima de tudo, tempo. Então, muita gente não termina a prova, não é por falta de conhecimento, tá? Mas sim por falta de agilidade. Também não tem segurança. Então, talvez tivesse mais tempo, a pessoa conseguiria terminar, sabe? E essa agilidade, gente, ela vem do domínio da base. Então, quer acelerar muito seu tempo de prova? Domina a base. Quando você domina a base, você vai ganhar tempo. Você não precisa parar para lembrar uma fórmula, por exemplo, você resolvendo a questão. Você já sabe o caminho. Você interpreta mais rápido. Você resolve com mais confiança, com mais clareza, sabe? Então, e aí mesmo, né, depois, nos assuntos mais complexos, ali, medianos, né, complexo, PA, PG, probabilidade, análise combinatória, enfim, você chega com estrutura, você acerta com mais facilidade, você identifica com mais facilidade, tá? E depois eu posso gravar um vídeo, gente, só depois falando só sobre como sair do básico, como que vocês podem evoluir para chegar numa prova de alto nível para matemática, tá? Mas se eu puder deixar só uma dica hoje aqui para vocês, falando de matemática específica, invista ali no básico. Mesmo agora, faltando, né, 6 meses, ainda dá tempo.
foi isso que, de fato, quando eu encarei com seriedade, que mudou muito o meu resultado, tá? E sim, todo esse processo, todo dia evolução, eu ensino lá no meu método para você aplicar. Sem fórmulas prontas, sem promessas milagrosas, mas com muita estratégia, prática, constância, treino de raciocínio, para vocês dominarem essa matéria. E é isso, gente. Esse foi um pouquinho da minha experiência do Enem 2024, com as minhas notas, os erros, né, que eu cometi e tudo que eu aprendi com eles, o que eu observei com esses erros nessa prova. Então, se vocês quiserem, depois eu posso gravar vídeos, né, específicos, falando só de cada área, então de linguagens, de humanas, de matemática, de natureza, de redação, enfim, como estudar, como vocês podem evoluir as minhas dicas, tá bom? E o que realmente faz diferença. Mas isso com mais detalhes você tem lá tudo no meu método. Então me conta aqui nos comentários qual matéria vocês querem ver primeiro também, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem ver aqui no canal. E claro, curta esse vídeo aqui, por favor, se inscreve aqui no canal, se você ainda não foi, né, se você ainda não for inscrito. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo pra cá. E a interação com vocês também me ajuda muito e eu tô gostando muito também. Obrigada por estar aqui comigo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!